Conteúdo livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo! Hoje é segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. UPAs da Junção e do Cassino inauguram serviços odontológicos. Secretaria da Causa Animal está em busca de pessoas interessadas em adotar cavalos. Prefeitura do Rio Grande realiza audiências para apresentar orçamento para a comunidade. Total de aptos a votar será recorde. O salário mínimo deve ultrapassar R$ 1.300. Vacinação infantil enfrenta o maior retrocesso em 3 décadas. NASA e agência russa assinam acordo. E ainda, valorização do carro usado no Brasil. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Começa o jornal de hoje falando sobre as unidades de pronto atendimento da Junção e do Cassino que inauguraram na última semana. Os serviços de emergência odontológica têm o objetivo de aumentar a oferta de atendimento da saúde bucal para a comunidade rio-grandina. Foi inaugurada em Rio Grande na sexta-feira pelo prefeito Fábio Branco e a secretária da Saúde, Zelionara Branco, os serviços de urgência e emergência odontológica, as unidades de pronto atendimento das UPAs Junção e Cassino. Os 2 consultórios vão ajudar a descentralizar os serviços em saúde bucal e aumentar a oferta de horários de atendimento à comunidade. Para a consulta, o usuário do SUS passará por uma triagem na UPA e será encaminhado para o setor de odontologia. A média de atendimentos previstas para o mês é de 300 consultas. A secretária de Saúde do município destacou os serviços disponíveis para a população. Dessa prestação de serviço que é algo que não se tinha antes, né? O município não contava com um atendimento às urgências e emergências odontológicas. Então, a partir de hoje, nós teremos nas nossas unidades de pronto atendimento, UPA Junção e UPA Cassino, esse atendimento que é exclusivo para o atendimento da urgência e da emergência odontológica, com um horário que abrange o atendimento à comunidade durante a semana e também nos finais de semana. E agora vamos falar sobre previsão do tempo. A semana começa bem gelada em diversas cidades do estado. Em Dom Pedrito e Venâncio Aires, hoje amanheceu com geada. A umidade varia entre as cidades. Em Rio Grande, hoje, poderá chegar a 79% durante a tarde. E em Camaquã, 89%. Vamos conferir a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, a tarde será de sol com poucas nuvens. Hoje será parecida com a tarde de ontem. Na parte da noite, o tempo seguirá firme. Ventos fracos de 12 km por hora. A umidade será alta. À tarde pode chegar a 79%. A temperatura fica entre 16 graus a máxima e 6 graus a mínima. Não há risco de chuva. Tarde de sol e algumas nuvens em São José do Norte, com ventos fracos de 12 km por hora. A umidade, que durante a manhã estava acima de 64%, à tarde começa a subir, ficando em 79%. A temperatura fica entre 15 graus a máxima e 5 graus a mínima. Não há risco de chuva. Dom Pedrito amanheceu nesta segunda-feira com geada. Já à tarde será de sol. O tempo segue firme durante todo o dia. Não há possibilidade de chuva. O vento ficará fraco, 7 km por hora. A umidade poderá chegar a 91%.
As temperaturas ficam entre 15 graus a máxima e 4 graus a mínima. E em Camaquã também será de céu com sol e algumas nuvens durante toda a segunda-feira e não há risco de chuva. O vento se manterá fraco a 9 km por hora. Já a umidade será alta, podendo chegar a 89%. As temperaturas ficam entre 19 graus a máxima e 6 graus a mínima. Em Venâncio Aires, amanheceu com geada e à tarde será de sol. No decorrer da tarde, as nuvens aumentam. Os ventos serão fracos e não passarão dos 10 km por hora. A umidade ficará muito baixa durante a tarde, chegando a 47%. A temperatura fica entre 16 graus a máxima e 4 graus a mínima. A Secretaria da Saúde Animal daqui do Rio Grande está com o abrigo municipal de cavalos lotada e está à procura de responsável para a doação dos cavalos. Os interessados em adotar os animais devem seguir alguns critérios da Secretaria. Confira. Em Rio Grande, a Secretaria da Causa Animal está em busca de pessoas interessadas em adotar cavalos. A maior parte dos cavalos que estão no abrigo municipal foram resgatados de situações de abandono, exploração ou violência. Os cavalos são recolhidos e levados para o abrigo no camping municipal e recebem tratamento veterinário, alimentação, castração e cuidados adequados. E somente quando estão recuperados são destinados para a adoção. Há várias crias disponíveis. As mães devem ser adotadas juntos, pois o desmame só acontece depois dos 2 anos de idade. A secretária da Causa Animal do município informa que após a doação dos animais, eles podem ter uma vida normal dentro das propriedades rurais, com convívio doméstico e nas lidas. Portanto, não podem retornar para as vias públicas. Para adotar um cavalo, o interessado deve comprovar que possui um espaço rural para a livre circulação deste animal e se candidatar na Secretaria da Causa Animal, na Rua General Vitorino, número 666. O Executivo Municipal está realizando audiências para apresentar as demandas e os investimentos previstos para o ano que vem com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os encontros estão ocorrendo em diversas escolas do município e com a participação da população. Em Rio Grande, a Prefeitura está realizando audiências para apresentar o orçamento para a comunidade. As reuniões estão acontecendo em diferentes pontos da cidade, com diálogos sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias. A comunidade pode questionar sobre as demandas e os investimentos previstos com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. As reuniões serão realizadas até terça-feira em escolas públicas, sempre a partir das 17 horas. Amanhã, a próxima audiência acontece na Escola Cipriano, Porto Alegre. O Tribunal Superior Eleitoral informou hoje que mais de 156 milhões de eleitores estão aptos a votar nas eleições de outubro. O número recorde na história eleitoral do país. Serão mais de 9 milhões de eleitores a mais que em 2018. Contribuíram para este aumento os jovens de 16 e 17 anos. Em relação às eleições de 2018, houve um crescimento de 6,21% no número de pessoas aptas a votar. Após uma intensa campanha do TSE, que envolveu influenciadores digitais, artistas e políticos, o eleitorado de jovens de 16 e 17 anos cresceu 51,13%, o equivalente a 716.164 eleitores. Houve ainda um aumento significativo dos eleitores com mais de 70 anos, de 23,82%. Agora são 14.800.000 pessoas que podem votar. A maior parte é formada por mulheres, o equivalente a 82.300.000 eleitoras, que representam 52,65% do total. Os homens são 74 milhões. Quase metade dos eleitores está no Sudeste.
Na sequência, vem o Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. O maior colégio eleitoral do país é São Paulo, com mais de 34 milhões de pessoas, ou seja, 22,16% do eleitorado. As 5 cidades com os maiores colégios eleitorais do país são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Salvador. O salário mínimo deve ultrapassar o valor de R$ 1.300 no ano que vem. A projeção é feita com base na expectativa da inflação para 2023, feita pelo Ministério da Economia. O Ministério da Economia reduziu de 8,1% para 7,4% a expectativa de alta do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O indicador é responsável por medir a inflação das famílias mais pobres e serve como base para o reajuste do salário mínimo e das aposentadorias. Caso o avanço se confirme, o valor do salário mínimo pago aos trabalhadores brasileiros subirá dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.301,81, um aumento de R$ 89,81. Na estimativa anterior, o salário mínimo saltaria para R$ 1.310,17, um aumento de R$ 98,17. O valor é maior que o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, aprovada pelo Congresso Nacional na última terça-feira. Pela proposta, o salário mínimo de 2023 será de R$ 1.294. As estimativas de que a inflação será menor em 2022 são justificadas pela redução das alíquotas do ICMS sobre a gasolina e a energia elétrica. Mas esse alívio só deve ser sentido no bolso das famílias até o final de 2022. E mesmo após um período pandêmico em que as pessoas aguardavam a vacina contra a Covid-19, um dado levantado pela OMS preocupa as autoridades. Segundo a organização, a vacinação infantil enfrenta o maior retrocesso em 3 décadas. Para as instituições, o declínio é associado a fatores como o aumento da desinformação no contexto da pandemia da Covid-19, os desafios logísticos pela emergência sanitária e o número crescente de crianças que vivem em áreas de conflito e vulnerabilidade. Um dos exemplos da queda é a cobertura vacinal das 3 doses da vacina conhecida como tríplice bacteriana, a DTP3, que protege contra a difteria, tétano e coqueluche. Entre 2019 e 2021, a taxa de imunização caiu 5%. Isso significa que em um período de 2 anos, cerca de 25 milhões de crianças no mundo ficaram sem uma ou mais doses da DTP3, sendo que 18 milhões não tomaram nem a primeira dose. Outra vacina cuja cobertura preocupa as autoridades é a contra a infecção pelo papilomavírus humano, o HPV, que é um imunizante importante que protege não apenas contra a contaminação pelo vírus, mas é eficaz em evitar diversos tipos de câncer, especialmente para as mulheres. As organizações afirmaram ainda que o declínio na cobertura de vacinas de rotina tirou o mundo do caminho em direção às metas globais. A cobertura com a primeira dose da vacina contra o sarampo caiu para 81% em 2021, o nível mais baixo desde 2008. Para concentrar esforços em mudar essa realidade, a OMS e a Unicef estão trabalhando para entregar a Agenda de Imunização Global 2030 aos países. O documento envolve estratégias com metas estabelecidas na prevenção de doenças por meio da imunização. Além disso, as organizações pedem a criação de estratégias para construir e fortalecer a confiança das pessoas em vacinas, sendo o combate à desinformação uma das principais ações solicitadas. Os Estados Unidos vai retomar os voos para a Estação Espacial Internacional com a Rússia. O país quer garantir a continuidade das operações, apesar de tentar isolar Moscou devido à invasão da Ucrânia. O acordo é do interesse da Rússia e dos Estados Unidos e promoverá o desenvolvimento da cooperação do programa da Estação Espacial Internacional, que facilitará a exploração do espaço sideral para fins pacíficos.
A NASA e a Roscosmos, parceiras principais da Estação Espacial de 2 décadas, buscam há anos renovar voos tripulados integrados de rotina como parte da aliança civil de longa data das agências. Os primeiros voos integrados sob o novo acordo ocorrerão em setembro deste ano. Um levantamento feito a partir de anúncios de venda revelou a valorização do carro usado no Brasil. Em média, o valor aumentou até 28%. Depois de mais de um ano de produção de carros limitada por falta de peças, quem comprou o carro 0 km há 12 meses está pedindo até 28% a mais do que o valor pago na aquisição. A pesquisa faz uma comparação dos preços cobrados no primeiro semestre deste ano contra o valor médio dos mesmos modelos na condição de 0 km nos 6 primeiros meses de 2021. A distorção, que permite lucro na venda de carros, se deve à falta de modelos novos no mercado. Como os preços dos carros zero também não pararam de subir em meio ao contexto de oferta restrita, os donos de automóveis usados perceberam uma valorização incomum de seus veículos. Porém, para os próximos semestres, a tendência apontada por analistas de mercado é de estabilização. Isso porque, depois do recorde no ano passado, o setor de carros seminovos mostrou um recuo de 20% nas transações de compra e venda no primeiro semestre deste ano. Com a acomodação no ritmo de vendas no mês passado, os estoques de cerca de 145 mil veículos 0 km estão no maior volume dos últimos 2 anos, apesar de todas as dificuldades de produção nas montadoras. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta segunda-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá. A Agenda dos Pastores e todos os programas do Sala de Entrevistas. A todos vocês, uma boa semana e até amanhã.